Eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 12 anos. E o meu mais novo, de tempos em tempos, ele faz uma daquelas perguntas que faz a casa inteira parar para pensar. E há mais ou menos um ano, ele chegou até mim e disse assim: papai, daria para resolver todos os problemas do mundo dando dinheiro para as pessoas, dando dinheiro para todo mundo? Claro que essa é uma pergunta que você pode escolher diversas vertentes como resposta. Eu poderia ir simplesmente pelo lado de atacar problemas não financeiros, problemas de ordem psíquica, poderia abrir um caminho e falar do merecimento, do momento de cada pessoa, mas já que ele tinha tocado em dinheiro, eu decidi escolher esse caminho para responder. E eu fui direto para ele, eu falei: puxa, mas como é que você daria dinheiro para todas as pessoas do mundo? Como é que você faria isso? E ele virou para mim e falou assim: dinheiro não é uma nota impressa? Não está aqui, você vê o dinheiro? Falei: vê. Ele falou: essa nota não foi alguma impressora em algum lugar que imprimiu? Falei: foi, aqui no Brasil chama Casa da Moeda. Ele falou: por que quem está lá no governo simplesmente não imprime dinheiro, o quanto conseguir imprimir, e distribui para todas as pessoas? Elas iam poder mandar o filho para a escola, iam poder comer, iam poder resolver seus problemas, comprar suas coisas. Por que não faz isso? E eu falei para ele assim: olha, filho, a verdade é o seguinte, existe uma diferença muito grande entre a nota do dinheiro que você conhece e o valor dessa nota. Se a gente fizesse isso, imprimisse dinheiro e desse na mão de todo mundo, esse dinheiro perderia o seu valor. Aí ele olhou bem para mim, não entendeu muito bem, e falou assim para mim: e o que é valor? Bom, nessa hora eu travei. Nessa hora eu travei porque eu tinha me feito essa mesma pergunta anos e anos atrás. Na verdade, foi como se um filme passasse na minha cabeça. Claro que eu poderia chegar para ele e simplesmente dar a resposta que um economista daria e dizer que valor é o equivalente justo do que pode ser comprado ou vendido, mas a minha mente voltou para o ano de 2009. Eu fui um dos fundadores da Tarpon Investimentos. A Tarpon é uma gestora de recursos independente, que nós começamos no início dos anos 2000, com pouco dinheiro sob gestão, nenhum cabelo branco, à época tínhamos 22, 23 anos, e em 5 anos exatos da nossa fundação, nós levávamos a nossa companhia ao mercado de capitais. Havíamos feito o nosso IPO e tantos outros que vieram depois como investidas do nosso fundo. Durante anos e anos, ganhamos o troféu de melhor fundo de ações do país. Geramos rentabilidade para muito dos investidores. À custa de muito trabalho, de muita disciplina, de muito suor e, por uma vez, até de muito sangue. Suor esse que se refletia em horas e horas de trabalho. Eu posso dizer que eu trabalhava por 16, 17 horas, sem exagero algum, analisando companhias abertas, analisando companhias fechadas, gerindo o portfólio, tomando a decisão de onde investiríamos e de onde desinvestiríamos. Até que num determinado momento, já depois das ações listadas, com provavelmente um patrimônio que seria suficiente para segurar 3, 4, 5 gerações, nós tivemos uma brilhante ideia, a ideia de unir 2 grandes companhias do setor de alimentos do Brasil. Trabalho árduo e analisa os números, e advogados, e negociação, e dirigentes. Eu não sei se vocês já passaram por um processo de fusão e aquisição de companhias grandes, mas eu posso dizer para vocês que é um processo bastante doloroso. É um processo intenso. Semanas e semanas de trabalho, a gente tinha uma expectativa de
terminar até uma determinada quinta-feira, prazo esse que não foi atingido, e a gente acaba entrando a Semana Santa trabalhando no escritório. Sexta-feira Santa, eu fico no escritório, aquele contrato vai para auditoria, vai para advogado, volta de auditoria, vai para advogado da outra parte, e toda a análise sendo feita para a precificação daquela potencial transação, sem contar tudo que era envolvido de CVM, de fato relevante, todas as coisas que precisavam sair. Passo o sábado no escritório. Não, a gente não tinha muita noite, não tinha muito dia, mas tinha muito trabalho. Até que num determinado momento, desses de você não saber mais que horas são, eu olho no relógio e eu vejo que são 7h10 da manhã do domingo de Páscoa. E falo, puxa, melhor eu ir para casa porque eu tenho 2 filhos que estão esperando um coelhinho da Páscoa. Esses meus 2 filhos que eu falei, à época, um tinha 4 e outro ia fazer 1 ano de idade. E eu chego em casa meio afobado de não perder aquilo, e quando eu abro a porta, uma cena que eu jamais vou esquecer em toda a minha vida. A minha mulher estava no sofá, os meus 2 filhos com os ovos de Páscoa abertos, e eu olhava como se fosse uma trilha na minha casa, formada por patinhas de quem deixou aqueles ovos, muito provavelmente feita de maisena ou de talco. O coelho da Páscoa tinha passado e eu estava trabalhando. Dei um oi geral, fingi que nada tinha acontecido, conversei com os meninos, sentei um pouco no sofá e logo fui para o banheiro. Quando eu chego no banheiro, me olho no espelho e encontro um cara de cabelo sem cortar já há algum tempo. Encontro um cara de cabelo oleoso, de camisa amassada, olheiras de cansaço. E eu me lembro que eu olhei para mim e falei assim, para quê? Para que tudo isso? Por que de tudo isso? O cérebro, tão treinado com finanças, eu acho que conseguiu entregar a resposta que qualquer professor de finanças mediano entregaria. Puxa, claro, para gerar valor ao acionista, para gerar valor ao investidor, para gerar valor ao cliente. Essa é a razão das empresas. As empresas existem para isso. E eu me lembro olhando no espelho e me perguntando, mas o que é valor? O que é valor? Fiquei com aquele negócio na cabeça e não tive a resposta logo ali, na hora. Mas, como um bom analista que sempre fui, eu sabia ouvir, eu sabia observar as coisas ao meu redor, e eu olhava outras empresas do lado da nossa. Empresas que também eram listadas na Bolsa, empresas que eram listadas na Bolsa Americana. E você via um Steve Jobs revolucionando o mundo, colocando na mão das pessoas um computador na palma de cada um. Aqui no território nacional, eu via um Rodrigo Galindo levando o ensino superior para pessoas que jamais teriam condições de pagar uma faculdade. Eu via um Constantino e a Gol migrar as pessoas da rodoviária para os céus do país inteiro. Eu vi o Randall Zanetti dar acesso, através da Odontoprev, para a odontologia, para pessoas que arrancavam seus dentes com nem profissionais da área de odonto eram. E nós tínhamos o nosso papel. Gerir fundos de investimentos, deixar os ricos ainda mais ricos. O dinheiro era o início da equação, o meio e o fim. O dinheiro, ele era mercadoria e resultado ao mesmo tempo. Eu me senti ainda mais triste.
Mas naquele momento é como se eu soubesse, tivesse a confiança de que deixar aquela vida de dinheiro que gera dinheiro era só uma questão de tempo. Eu entendi ali que valor era algo muito maior do que a rentabilidade de um fundo ou do que a conta bancária de uma pessoa. E nessa hora o meu filho me olha e diz assim: papai, está tudo bem? É como se eu tivesse visto aquele filme inteiro na hora que ele me fez essa pergunta e ele voltou a fazer. Me diz, o que é valor? E eu falei para ele assim: filho, valor é a qualidade, é a nobreza de um objeto ou de uma pessoa. Quanto mais qualidade, quanto mais nobreza, mais valor tem aquele objeto e aquela pessoa. Ele ouviu minha resposta, olhou e balançou a cabeça, concordando como se aquilo tivesse satisfeito naquele momento. Só que vocês podem imaginar como é conversa de pai e filho, não acaba nunca as perguntas, né? Então ele já emendou uma segunda, logo na sequência, e ele me disse assim: mas então, já que é assim, como é que cria valor? Como é que gera valor? Como é que cria valor para nós e para o mundo? Puxa, eu vi que a conversa estava tomando um ar bom, estava ficando boa. E ali abriu-se uma janela de oportunidade para se colocar alguma coisa a mais, sem dúvida alguma. Então eu falei para ele assim: filho, um dia você vai crescer e você vai ter oportunidade de perguntar para as pessoas o que elas mais querem na vida. Faz esse teste um dia. Começa com teus amigos aí, quem sabe um dia você chega a perguntar para outras pessoas também. E você vai ver que no fundo, as pessoas estão atrás de algo chamado felicidade. Mas nem sempre elas sabem descrever isso. E é muito comum que as respostas das pessoas se encaixem em 3 grandes esferas. Se vocês perguntarem para alguém, e eu sugiro que você faça esse teste, acabando aqui esse TED, pergunta o que as pessoas realmente querem. Vocês vão ver que passam dentro de 3 elementos. Primeiro, dinheiro. Sem dúvida alguma, as pessoas querem uma estrutura financeira organizada, saudável, segura. As pessoas não querem ter as suas vontades tolhidas por falta de dinheiro. Puxa, você já imaginou? Eu quero fazer uma viagem, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Todos meus amigos estão indo a um restaurante, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso mandar o meu filho para a melhor escola porque eu não tenho dinheiro. Ninguém quer ter o dinheiro como fator limitante. Todo mundo quer ser rico. Dificilmente você vai encontrar alguém que queira, por livre e espontânea vontade, ser pobre. Existiu na história da humanidade, mas dificilmente vocês vão encontrar alguém. Esse é um fator. O segundo fator é o fator de saúde. E aí pode até contar a beleza, pode pôr a beleza junto da conta da saúde, mas as pessoas querem saúde, as pessoas querem um corpo saudável. Ninguém quer ter o corpo como fator limitante das suas vontades. Puxa, se eu quero andar, eu espero que meu corpo esteja bom para andar. Se eu quero fazer um esporte, eu espero que meu corpo esteja em acordo para fazer um esporte. Ou para transar, ou para o que for que você queira fazer com o teu corpo. Um corpo saudável. E muitas vezes bonito é objeto da grande maioria das pessoas. E um terceiro elemento, que as pessoas também querem, esse mais difícil de admitir, mas se você aprofundar ou conversar com os psicólogos, vocês vão ver que eles querem. As pessoas querem uma família, um relacionamento, um porto seguro, alguém que ela possa abaixar a guarda e falar: puxa vida, com esse aqui eu posso contar. Alguém que ela possa mandar uma mensagem no final do dia e falar assim: cheguei bem, está tudo certo. Ou receber uma mensagem de apoio antes de um momento importante, como eu acabei de receber, antes de começar a falar aqui. Essas 3 esferas, estrutura financeira,
saúde e relacionamento ou família fazem parte do objeto de desejo da maior parte das pessoas. E muitas vezes, meu filho, eu disse a ele, as pessoas complicam as suas vidas, ou dando muito valor para um dos elementos em detrimento dos outros, ou esquecendo até às vezes que os outros também devem ser alimentados. Então, para gerar valor para você, cuide dessas 3 esferas. Cultive essas 3 esferas. Você vai passar pela vida com problemas a menos. Já quanto ao mundo, talvez essa resposta muita gente queira encontrar. Talvez o número de iniciativas disponíveis mostre para nós que as pessoas querem construir um mundo melhor através de grandes atos. Eu conheço muitas instituições, muitas fundações que mantêm todo o dinheiro do mundo dentro do seu caixa aplicado e sequer esse dinheiro chega na ponta final. Conheço muitas organizações não governamentais, claro que eu conheço e fazem um trabalho brilhante, mas eu acredito e tenho por crença mesmo que gerar valor para o mundo está muito mais atrelado à grandiosidade dos pequenos atos do que a atos grandiosos. É como, meu filho, é como você entrar num banheiro. Ao entrar num banheiro, aqui em casa, ou um banheiro na casa de alguém que você foi, ou um banheiro público, você vai encontrar ali uma situação. Uma situação. Pode ser agradável, pode ser desagradável, mas aquela situação te será apresentada. E você, ao passar por aquele banheiro, ao passar por aquele lugar e sair do banheiro, você vai poder deixar aquele banheiro pior, igual ou melhor do que quando você entrou. Porque se você entrou e encontrou o vaso limpo e você não der a descarga, saiba, você está deixando aquele lugar pior. Se você encontrou uma situação em ordem e a pia molhada e simplesmente saiu e deixou da mesma maneira que você encontrou, você está deixando igual aquele ambiente. Agora, se você fez questão de observar aquilo, fazer o que você tinha que fazer e conseguir melhorar, seja porque depois de secar as mãos você foi capaz de secar também a pia que outra pessoa molhou, em benefício do que vai vir depois, você vai ter construído aquele espaço melhor. E é exatamente assim com pessoas. Ao encontrar uma pessoa, ao manter uma conversa com uma pessoa, ao vocês se despedirem, aquela pessoa vai sair pior, igual ou melhor por ter te encontrado. Faça de tudo para que aquela pessoa saia melhor. Seja aquele que gera esse tipo de valor, deixando sempre os lugares e as pessoas melhores. Talvez isso não vá dar para resolver todos os problemas do mundo como você gostaria, mas certamente nós tornaremos o mundo um lugar bem melhor. Eu espero que todos vocês estejam saindo muito melhores do que quando vocês começaram a assistir essa palestra. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Falamos em breve.